Queridos irmãos, queridas irmãs, benfeitores espirituais aqui presentes, aqueles também que nos acompanham pela internet, que Jesus nos envolva em sua paz. André Luiz e Hilário Silva, esses espíritos, estavam na condição de aprendizes. André Luiz já nos é conhecido pelas suas histórias narradas na obra Nosso Lar, quando esse médico do Rio de Janeiro, depois de ter passado 8 anos numa situação bastante desconfortável, foi socorrido pelo ministro Clarencio e depois internado nas câmaras hospitalares da colônia Nosso Lar, e ele vai ficar tão encantado com aquela arquitetura, com aquela sociedade, que se demora descrevendo minuciosamente Nosso Lar para todos nós. Mas André Luiz não se restringe a essa obra. Tem outras em que ele vai apresentando as novidades que conhece no mundo espiritual. Em determinado momento, ele já mais amadurecido, na condição de espírito livre do corpo, ele participa de uma excursão com Hilário. Por 3 anos eles vão estagiar num posto avançado chamado Mansão Paz. É uma mansão que está incrustada no que nós conhecemos na literatura católica como a região purgatorial, a região em que aqueles espíritos que desencarnaram com grande potencial de culpa ficam ali orbitando em torno das suas preocupações. E essa Mansão Paz, sendo um posto avançado, ela socorre muito dessas almas. Ela tem toda uma estrutura. Em determinado capítulo, André Luiz ali está demonstrando as suas lições para entender melhor como funciona a lei de ação e reação. Aquilo que as pessoas aprendem na física com Newton, e que os espíritos mostram que existe uma lei moral semelhante à lei da física, que a cada ação corresponde a uma reação, né? Aquela coisa que os meninos conhecem do Enem, do módulo, do vetor, da direção, do sentido. E é algo que todos nós temos dentro de si, mas nunca pensamos que existe uma lei enunciada, elaborada, a lei de ação e reação no campo moral, que se ela fosse adequadamente entendida, nós com certeza agiríamos com muito mais cuidado nas nossas atitudes, porque sabendo que cada gesto nosso necessariamente tem o efeito de provocar uma reação na perspectiva moral. Portanto, quem lança flores recebe flores, quem lança espinhos recebe espinhos. E aí, André Luiz, ele está avançado no seu curso, e em determinado momento eles saem da Mansão Paz para um anexo, para um templo. Há outro anexo que é o parlatório, mas ele vai para o templo. Indo com Hilário para o templo, acompanhados pelo assistente Silas, indicado pelo instrutor Druso, André Luiz segue e ele percebe que aquele templo tem algumas semelhanças com as edificações que ele já conhecia no mundo material. As catedrais, uma ogiva, aquela estrutura mais ou menos comum nas igrejas. No entanto, diferentemente das catedrais que ele já conhecia, esse templo é dedicado sobretudo à oração. É um espaço para a oração. E aqui uma primeira reflexão: como nós precisamos investir nos espaços dedicados ao silêncio e à oração. Há uma deseducação sistemática das pessoas, e essa deseducação nos alcança em desrespeitar aquilo que nós aprendemos a respeitar na antiguidade, que eram os templos, o sagrado e o profano. Há pessoas que entram nas catedrais falando ao celular, conversando os mais diversos temas, trazendo à baila os crimes do dia, num completo desrespeito à ambiência espiritual.
porque vai ao templo as pessoas que estão dispostas a oferecer o seu melhor para o Senhor, orações, ou ali estão fragilizadas e precisam do amparo espiritual. É ali que os espíritos estão atuando, e a depender da quietude da mente da pessoa, da sensibilidade do coração, esses espíritos benfeitores ali envolvem, transmitem o magnetismo, às vezes dão notícias calmantes. São muitos os procedimentos. Por isso, todos nós precisamos nos comprometer a preservar a ambiência espiritual dos nossos templos, sejam templos espíritas, católicos, budistas, protestantes, não importa a denominação, a religião. É importante que a pessoa tenha essa postura: eu estou adentrando no templo, portanto, é ali que, por excelência, nós exercitamos aquilo que aprendemos em O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. É ali que se vivencia uma lei moral muito importante, que é a lei de adoração. Aqui na Seja, por exemplo, nós temos o cuidado de ter um espaço social, tem o pátio, tem a lanchonete, tem a biblioteca, a livraria, a biblioteca, tem os corredores, mas esse é o nosso templo. E aqui uma primeira conclamação a todos: em chegando nesse espaço, que possamos reconhecê-lo como tal e ter a atitude de máximo respeito aos espíritos que aqui representam o Senhor, contribuindo com as nossas preces, com o nosso silêncio, com o nosso bem-estar, ou se deixando absorver pela paz que esses mesmos benfeitores irradiam e nos beneficiam. É uma campanha aberta, qualquer que seja o templo. Respeitemos os templos, porque a nossa sociedade é uma sociedade um tanto atormentada. As pessoas acham que um templo é um bairro é um templo. Mistura os ambientes. Ora, ninguém vai à praia de passeio formal, como também ninguém vai a um baile de formatura de biquíni. As pessoas sabem ajustar a roupa ao ambiente. É uma questão simples de lógica. Então André Luiz chegava naquele templo e percebia que dominava o silêncio, embora houvesse muita gente, mas era o silêncio próprio dos templos. As pessoas eram educadas para a prática espiritual. E ele observa que naquele ambiente que havia uma cruz luminosa, nas laterais, diferentemente dos templos da terra, haviam nichos, reentrâncias, pequenas cabines, e as pessoas, algumas delas, entravam ou colocavam a cabeça nesses nichos e faziam as suas orações. Como ele, Hilário e Silas estavam naquele momento num trabalho de investigação, de estudo, eles se aproximaram de cada uma das pessoas que estavam orando, ou pelo menos de 3 delas. A primeira delas tinha lá uma senhora. Eles chegaram perto e começaram a ler, a ver a ideoplastia que ela criava a partir da sua oração. Porque para os espíritos medianos, o que nós pensamos, os que nós sentimos, é transparente. Ninguém consegue ocultar o que pensa, ocultar o que sente para os espíritos. Eles estão vendo. Se eu estiver pensando numa maçã, por exemplo, agora, ninguém vai ver essa maçã. Mas um espírito aqui perto, ele vai ver que eu estou vendo a tal maçã. Ele vai dizer a coloração, muitos dados, a depender da força do meu pensamento. Então aquela senhora, ela, com muito ardor, ela orava. E em torno dela os espíritos percebiam que ela criava uma ideoplastia, ela criava um quadro. Ela dirigia a sua prece a Maria de Nazaré, a mãe do Senhor. Ali estava perfeita a imagem de Nossa Senhora. E a mulher pedia, era uma oração intercessória. Essa senhora era um espírito desencarnado, mas ela tinha uma grande família na terra que com certeza estava passando por dificuldades. E ela pedia que Nossa Senhora intercedesse, amparasse aos seus aqui na terra. André Luiz ficou embevecido com aquele quadro, mas que coisa interessante, ele achava que o ato de orar fosse algo banal. Ele é materialista quando estava encarnado, mas ali ele percebeu como era complexo, como era rico a atitude da oração. E ele, Silas e Hilário se afastam respeitosos e vai para uma segunda pessoa que também estava orando num outro nicho.
Chegando lá, percebe que agora o quadro já não é mais o mesmo. Era alguém que também estava pedindo forças espirituais, pedindo amparo do alto, mas já não era mais a Maria de Nazaré, era a Santa Teresinha de Lisieux, a monja francesa que é considerada santa pelo Vaticano, merecidamente. E a pessoa pedia, e André Luiz percebeu um quadro análogo ao anterior. Enquanto mais a pessoa falava e pensava em Santa Teresinha de Lisieux, mais viva ficava a imagem da santa francesa. Eles ficaram, mais uma vez, encantados com a beleza da postura de prece. Avançaram para um terceiro nicho, e para a surpresa deles, uma outra figura, nem era Maria de Nazaré, nem era Santa Teresinha de Lisieux, era Bezerra de Menezes. Aí diz, André Luiz, esse eu conheço, porque como espírito, ele já tinha visto o doutor Bezerra de Menezes no mundo espiritual. Esse eu conheço, esse é o grande amigo dos espíritas, doutor Bezerra de Menezes. Aí ele ficou muito à vontade, finalmente alguém pensando num espírito espírita. Os dois primeiros eram católicos, agora era um espírita, e uma senhora lá muito contrita, muito envolvida na sua atitude de prece, dizia, doutor Bezerra de Menezes, interceda pelo meu esposo Ricardo, que ainda está na terra, e ele está pensando em suicídio, doutor Bezerra, me socorra, visite-o, sopre ao seu pensamento, pensamentos novos. Doutor Bezerra de Menezes, e ela pedia, implorava ali para que o doutor Bezerra fosse amparar o seu viúvo que ainda estava encarnado e que estava maquinando a ideia do suicídio, que é o maior dos crimes na escala espiritual, porque a pessoa tem uma atitude de a mais alta revolta com a maior das dádivas que é a vida, porque se Deus nos colocou na vida, somente compete a Deus tirá-la. Por isso que é grave o suicídio, o homicídio ou qualquer outro sídio que não seja aquele dado por Deus e pela natureza. Então aquela senhora, com certeza, indo visitar o seu lar, o seu esposo, percebeu que ele estava ali engolfado nas ideias suicidas, porque ele estava atravessando um drama, um sofrimento terrível, e ele começou a achar razoável a ideia de se suicidar, e essa disposição de tal modo a perturbou, porque conforme nós vivamos aqui na terra, os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas preocupações, isso afeta diretamente os nossos queridos amigos espirituais, nossos familiares, que estão do outro lado da vida e que se interessam com nosso bem-estar. Então, percebendo aquele perigo, ela entregava o caso do seu esposo Ricardo a doutor Bezerra de Menezes, nos anos 90. Doutor Bezerra de Menezes, espírito, ele deflagrou pela Federação Espírita Brasileira uma campanha múltipla em defesa da vida, contra a eutanásia, contra o aborto, contra o suicídio, contra a pena de morte. Naquela época, mesmo o pessoal que cultivava os direitos humanos não tinha sensibilidade para a gravidade destas causas. E doutor Bezerra, no mundo espiritual, algumas dezenas de anos antes, já deflagrava essa campanha em defesa da vida. Hoje nós sabemos que o problema do suicídio é um problema de saúde pública, associado à depressão, que muitas vezes leva ao suicídio. Então, aí nós entendemos que de fato há uma relação lógica, porque o texto é dos anos 40, anos 50, Ação e Reação, psicografado por Chico Xavier, e só nos anos 90 a gente tem notícia que o doutor Bezerra tem esse compromisso com a vida. Na verdade, quando ele foi médico na terra, foi um médico dedicado à vida, ele honrou aquilo que está posto no juramento de Hipócrates. Dr. Bezerra exerceu muitos papéis que hoje muitas pessoas se perdem
por falta de estrutura espiritual. Porque ele foi médico, foi empresário, foi político, sem se corpuscar, sem se comprometer, sem desonrar, nenhuma dessas foi pai, nenhuma dessas posturas, desses perfis sociais. Quando hoje nós temos, com raríssimas exceções, uma degradação na política, quando o doutor Bezerra foi político, mas procure saber, nos anais do Senado, nos anais do Congresso Nacional do século XIX, quem foi Adolfo Bezerra de Menezes. O deputado federal Adolfo Bezerra de Menezes, o vereador Adolfo Bezerra de Menezes, que subia no morro, que tinha uma sensibilidade infinita para com o sofrimento das camadas mais pobres. Não é um político de gabinete, não é um sujeito que vai para a política para se locupletar, semelhante a um abutre da miséria dos que já estão quase sem nada. Pelo contrário, porque ele foi quase que a contragosto, foi a segunda esposa que o pediu, e as pessoas clamavam, porque antes da política, em sendo médico, doutor Bezerra era esse que não tinha hora. Se alguém o chamasse, ele ia. Maleta, ia. Sobretudo as parturientes, naquele século XIX, em que a saúde pública no Brasil era um caos. Não havia toda essa proteção, ainda que precária, do SUS. Não. E mais do que isso, ele não tinha o viés de atender uma classe social e não outra, ou quando atende a ambas, atende de forma diferenciada. Doutor Bezerra ia para o morro, atendia uma negra que estava em trabalho de parto difícil, da mesma forma que ia para qualquer madame lá em São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Por isso conquistava amigos, e era o querido, o conhecido dos pobres, daí ser chamado o médico dos pobres, doutor Bezerra de Menezes, que não é um herói, digamos assim, apenas dos espíritas, mas do Brasil. Então, em diversas ocasiões, a sua biografia demonstra o mais completo desapego às coisas materiais e a concepção da medicina enquanto um sacerdócio. Só em 1878, ele nasceu em 1831, lá em Riacho do Sangue, no Ceará, em pleno semiárido cearense, migrou para o Rio de Janeiro, por força dos problemas de perseguições políticas à sua família e dificuldades econômicas. A duras penas se forma em medicina no século XIX, aos 25 anos, se torna cirurgião do exército e depois um médico dos pobres. Em plena maturidade, em 1878, tendo conhecimento da doutrina espírita, se torna espírita e depois presidente por 2 vezes da Federação Espírita Brasileira. Se tornando considerado pacificador, que o movimento espírita brasileiro sofreu uma crise interna. Tinha 2 grandes vertentes: os intelectuais, os científicos, como eram chamados, e as pessoas que só cultivavam a religião, os místicos. E Dr. Bezerra costura uma unificação, uma grande onda de unificação do movimento espírita, evitando a possibilidade de chegarmos ao século XX com 2 espiritismos no Brasil: o espiritismo dos intelectuais, dos cientistas ou dos científicos, e o espiritismo dos religiosos e dos místicos. Só chegou os espíritas, o espiritismo. Todos nós temos que ter gratidão pela capacidade diplomática deste homem em ter feito esta aproximação dos extremos. Então, esse doutor Bezerra é um espírito temperado na sequência das reencarnações. Bem sabemos que nos anos 70, junto com Cecília Rocha, lá em Brasília, e outros abnegados, doutor Bezerra renova o próprio movimento espírita, deflagrando uma campanha permanente de evangelização infanto-juvenil. Porque antes havia as mocidades, porque antes havia um trabalho sistemático de evangelização das crianças e dos jovens. E Dr. Bezerra entende que o jovem e a criança, embora sejam espíritos eternos, eles passam por uma questão psicológica e até fisiológica, por fases diferentes. Não faz sentido termos as mesmas estratégias
de evangelização de um adulto e aplicá-las para as crianças e para os jovens. E Dr. Bezerra deflagra essa campanha e que hoje é uma campanha vitoriosa. Hoje nós temos a evangelização infantil e a evangelização juvenil. Isto porque Dr. Bezerra, há milênios que ele tem essa postura paternal. Por isso que normalmente quando ele encerra uma mensagem por Divaldo Pereira Franco, ele diz: do servidor humílimo e paternal de sempre, Bezerra. Aí no YouTube nós temos vários vídeos em que Divaldo, ao final de algum congresso, o médium Divaldo Pereira Franco, ele se transfigura, toma uma postura de um vovozinho meio corcunda e uma voz rouca, é Dr. Bezerra, e faz uma conclamação aos espíritas. Normalmente, lembrando a todos nós o alto compromisso de vivenciarmos no Espiritismo aquela mesma mensagem que abrasou os corações nos primeiros séculos, no século dos mártires, quando o cristianismo levava à morte, levava aos circos, levava ao ridículo, porque não tinha um reconhecimento social. Quem leu Ave Cristo, o belo romance do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, ali vai encontrar a história de Tarciano, de um rapaz rebelde, de um romano um tanto embriagado com a cultura da época, e do seu pai, Quinto Varro, um jovem sonhador, um jovem que adere à doutrina cristã ali nos anos, em torno do ano 200, na colônia romana Lyon, Lugdunum, cidade de Lyon, onde nasceu Allan Kardec, que hoje é França, na época vivia sob domínio político-militar de Roma. E ali vivia também, em Lyon, um velhinho de 70 anos, naquela época de 70 anos era um velhinho, hoje é um garoto, isso aí tudo bem, está todo mundo preparado para ver 100, 120, não tem problema. Mas naquela época 70 era 70, ou talvez significasse muito mais, pelos excessos. Ápio Corvino, irmão Corvino. E esse velhinho, ele tinha uma missão especial, porque havia as sucessivas perseguições dos imperadores aos cristãos, e essas perseguições assassinavam pais de família, assassinavam mães. E as crianças? Às crianças restava a orfandade. E as comunidades cristãs, elas não eram separatistas. Se morria o pai e a mãe de uma ou outra criança, agora aquelas crianças eram adotadas como filhas naturais dos sobreviventes das comunidades. E este velhinho, Ápio Corvino, era exatamente aquele que tinha um amor especial, uma capacidade, um carinho para com as crianças. E os meninos e as meninas o adoravam. Vovô Corvino era Dr. Bezerra de Menezes. Não se improvisa uma paternidade por meras estimulações artificiais da psicologia. É preciso que tragamos na alma essa matriz. E o Dr. Bezerra, quando ele diz que é um servidor humílimo e paternal de sempre, ele não está blefando, ele não está usando conceitos ocos, porque ele é paternal mesmo há milênios. Que o digam as criancinhas de Lugdunum, porque em determinado momento ele é assassinado, apunhalado, para que outra pessoa sobreviva. Ele é sacrificado. E aí, quando essa pessoa que sobrevive chega à comunidade, ela tem que assumir o papel de irmão Corvino, de Ápio Corvino. E as crianças perguntam: mas cadê vovô Corvino? Cadê papai Corvino? E aí, aqui um dos missionários diz: papai Corvino teve que ir para o céu,
porque quando ele voltava de alguma viagem, aquelas crianças faziam um alarido em torno dele, procuravam o seu colo amigo, porque ele vivenciava a sentença proposta pelo Cristo: deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais. Joana de Ângeles, a mentora desta casa, na sua obra Vida Feliz, ela nos conclama a termos uma postura carinhosa, de bondade, de acolhimento em relação às crianças. São espíritos que estão renascendo e que precisam de muito cuidado da nossa parte. O Dr. Bezerra de Menezes foi esse que soube acolher as crianças. Mas voltemos ao século em que ele usava esse nome, Bezerra de Menezes. Era um médico para qualquer hora. As mais diversas situações chegavam, problemas materiais, problemas espirituais. É mais do que sabido aquela passagem que foi ao cinema no filme do Bezerra de Menezes, Diário de um Espírito, ele ali vivido pelo ator Carlos Vereza. Dr. Bezerra, ele está saindo da Federação Espírita Brasileira, como normalmente ele ia às reuniões públicas e às mediúnicas, e ali alguém o aborda, dizendo: Dr. Bezerra, eu estou numa situação lamentável, a minha esposa desencarnou e me encontro numa situação de penúria, sequer eu tenho dinheiro para garantir as exéquias, o enterro digno, um velório à altura da minha pobre esposa. Os meus filhos estão passando dificuldade. Dr. Bezerra, como era uma pessoa desprendida, normalmente ele só andava com dinheiro do bonde. Naquela época era o bonde. Ele bate os bolsos e não encontra nenhum tostão. Mas ele olha para os dedos. Formado em medicina, tinha o seu anel. E aí ele, sem nenhum embaraço, retira o anel, leve, procure vendê-lo e com o dinheiro faça o possível para que a sua esposa tenha um enterro à altura, um enterro digno, e ampare as suas crianças. E desaparece. Dr. Bezerra não sabe nem a quem fez o bem, segue em frente porque ele vivenciou o Evangelho. Mas diz o seu biógrafo Ramiro Gama que de uma outra feita, também uma dessas saídas que ele estava ali da Federação Espírita Brasileira, um homem nas escadarias estava ali um tanto tristonho, cabelo desgrenhado, maltrapilho. Dr. Bezerra percebe que aquele homem não está bem, parece que aquele homem deseja abordá-lo, mas a sua condição, sujo, não é digna para tanto. Então Dr. Bezerra, para evitar embaraço, chama o homem à parte, porque é discreto, porque não quer o escândalo, porque não quer a exibição, não quer, na expressão popular de hoje, aparecer, colocar, postar nas redes sociais. Então Dr. Bezerra chama ele num cantinho, diz: meu filho, qual é o seu problema? Eu estou sentindo que você está em dificuldades. A expressão que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, os infortúnios ocultos, porque quem tem sensibilidade, às vezes nem é chamado para conhecer o problema, a pessoa já percebe no outro isso. E para evitar constrangimento, Dr. Bezerra o chama à parte. Dr. Bezerra, o senhor me desculpe, eu estou assim, mas a minha situação é muito difícil. Eu estou desempregado, eu estou doente, o senhor está vendo? Eu estou doente, mas não é somente isso, a minha esposa está doente, e todos os meus filhos estão doentes, eu não sei o que fazer, por isso a minha situação aqui, o senhor me perdoe, veja como eu estou. O homem estava sujo, tiritando ali, estava de algum modo de fato com fome. Aí doutor Bezerra imediatamente disse: mas olha, eu acabo de sair de uma reunião da Federação Espírita Brasileira, e lá o tema que se discutiu foi caridade, foi o Senhor que me colocou nessa situação, eu precisava de alguém para fazer uma experiência, para a prática do que eu acabei de ouvir
lá na Federação Espírita Brasileira. Aí ele tem aquele gesto, mão nos bolsos, ele tinha esquecido dessa vez até o dinheiro do bonde. Aí ele lembra, é quase que um impulso automático, o que me resta? As joias. A única joia que ele usava naquele momento era o anel de formatura, mas quando ele vai para os dedos, ele lembra que aquele anel já tinha sido dado, agora nem mais o anel de formatura tinha. Que dificuldade. Doutor Bezerra pensou em Maria de Nazaré, que sempre, mesmo antes de ser espírita, como católico fervoroso que era, tinha uma devoção especial à mãe do Senhor. Então doutor Bezerra disse: meu filho, o senhor me perdoe, eu não tenho nem um centavo, nem o dinheiro do bonde, eu esqueci de tudo, eu sou assim, mas eu pedi inspiração à mãe do Senhor, deixe-me que eu lhe dê um abraço. E eu peço uma coisa, chegando em casa, faça o mesmo, abrace a sua esposa, abrace a cada um dos seus filhos. Aí doutor Bezerra o abraçou, o homem estranhou aquela atitude, mas abraçou de uma forma muito diferente. Havia ali uma transfusão de energia, uma disposição poderosa, um envolvimento, um amplexo, porque de outra feita, no Evangelho, lá nos Atos dos Apóstolos, tem um momento em que Simão Pedro também é abordado por um pedinte, e Simão Pedro disse: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isto te dou. Era a sentença dos Atos dos Apóstolos sendo vivenciada ali na condição de Dr. Bezerra de Menezes. Então ele abraça aquele homem, abraça, mas o abraça com o mais profundo amor. É tudo o que ele podia dar, porque de elementos materiais não dispunha de absolutamente nada. E segue. Era uma terça-feira. Na outra terça-feira, ele já tinha esquecido do episódio. Ele vem descendo as escadarias mais uma vez da Federação Espírita Brasileira, lá em São Cristóvão, no Rio de Janeiro. E um homem lhe aborda: doutor Bezerra, sim meu filho, o que aconteceu? Doutor Bezerra, eu queria lhe agradecer. Quem é o senhor? Ele não lembrava. Doutor Bezerra, o senhor não se lembra de mim? Não, meu filho, são tantas as pessoas que circulam aqui na federação, eu interajo com tanta gente, tantos pacientes, me desculpe, deve ser coisa da idade. Não, doutor Bezerra, o senhor lembra que semana passada eu estive aqui e o senhor disse que não tinha nada e me deu um abraço? Ah, me lembrei, você era aquele moço que estava aqui numa situação difícil, de fome. É, doutor Bezerra, sou eu mesmo. Mas o homem estava bem, não estava com fome, estava limpo, estava com o cabelo cortado. O que aconteceu, meu filho? Vejo que você melhorou muito da semana passada para cá. Pois, doutor Bezerra, eu cheguei em casa com aquela sua disposição miraculosa. O homem tem uma cabeça assim, uma miraculosa. Eu cheguei para minha esposa e fiz do jeito que o senhor fez. Eu dei um abraço demorado nela e pensei na mãe do Senhor e fiz e repeti com os meus filhos. No outro dia, ninguém tinha febre mais. Fui para a rua como desempregado, como todo dia circulava na busca de uma ocupação. Do nada me apareceu um homem que estava precisando de alguém para uma atividade comercial. Eu me dispus: eu estou empregado, doutor Bezerra. Eu quero lhe agradecer por aquele abraço que o senhor me deu. Ele curou todo mundo da minha família sem eu comprar uma drágia sequer. São muitas as histórias que foram registradas e outras muito mais que sequer têm notas nos dois planos da vida. Por isso a postura de gratidão nas mais diversas camadas por esta alma excepcional que é o Dr. Bezerra de Menezes. E as histórias que ele mesmo conta, as histórias das quais ele participou. A nossa companheira Elizabeth, quarta-feira passada, ela relatou uma delas aqui, em que o Dr. Bezerra, ele intercedeu com sua paciência, com a sua perseverança, com a sua renúncia, em favor de uma alma um tanto endurecida, que era o comendador Barbedo, um homem rico, proprietário de muitos escravos, médico como o Dr. Bezerra, mas que não tinha sensibilidade espiritual, com disposições suicidas,
porque perdera a filha em plena flor da idade. Então, ali, Dr. Bezerra não desiste do amigo e passa a ampará-lo. Nós imaginamos o que ele não escreveu naquele livro, A Tragédia de Santa Maria, psicografado por Dona Ivone Pereira. Com certeza, nos seus cadernos de prece a cada noite, Dr. Bezerra deveria incluir o meu amigo Comendador Barbedo. E aí nós aprendemos com o apóstolo Tiago que a prece de um justo muito pode. De outra feita, estava lá Dr. Bezerra nas suas atividades e chega um grupo de pessoas. Doutor, estamos numa situação muito embaraçosa. Viemos de uma casa ali que a situação está fora de controle. Uma senhora está louca, desvairada, surtou. Porque estranhamente ela disse que não é ela, é a filha dela. E a filha dela já morreu. Doutor Bezerra, como é que se entende um quadro desse? O próprio doutor Bezerra, quando encarnado, escreveu A Loucura sob o Novo Prisma, mostrando uma perspectiva do tratamento da loucura, uma perspectiva espiritualista, não materialista. Pois veja, e ninguém consegue controlar aquela senhora, ela vai se matar, ela está louca, gestos bruscos, violentos, está fora de si, já não é ela, é a filha, é uma confusão de personalidade. Doutor Bezerra, nós já levamos lá alguém das comunidades religiosas, do segmento protestante, segmento católico, os exorcistas, e ninguém consegue de algum modo controlar aquilo que diz que é o filho dela, o filho da senhora. É uma loucura, a mulher está lá em transe, um não sei o quê, no surto contínuo. E viemos em sua procura porque as pessoas dizem que o senhor transita em diversas áreas. Aí doutor Bezerra, mas se vocês já foram lá, se levaram os exorcistas, o que é que eu posso fazer, meus filhos? Mas doutor Bezerra, dizem que o senhor tem um jeito diferente de lidar com as pessoas. Quem sabe? Já era muito tarde, ele estava de volta para casa. Mas o chamamento da caridade nunca era recusado por doutor Bezerra de Menezes. E ele vai para aquele ambiente e lá encontra, numa casa simples, uma senhora completamente alterada. Falava coisas estranhas. E ela dizia, eu vou matar a minha mãe. Mas se era a própria mãe dizendo isso, como se fosse a filha dela, eu vou matar minha mãe, eu tenho que me vingar, esta miserável, foi ela que me fez sofrer, foi ela que me levou à morte. Aí está vendo, doutor Bezerra, você não está achando estranho esse quadro? Como é que a mãe pode matar a mãe? Não estou entendendo nada. O doutor Bezerra começa a falar, e aí o espírito da moça, que era filha da senhora, não venha para cá. Já disse para todos eles, ninguém consegue me controlar, eu vou matar a velha, eu vou matar a mãe, ela merece. Esta infeliz é a razão da minha dor, eu sofro hoje no mundo das almas, dizia assim, por causa dela, é tudo culpa dela, e ela vai me pagar caro por isso, eu vou levá-la à morte. Mas minha filha, doutor Bezerra falava com espírito, com naturalidade, pense bem, ela é sua mãe, não faz sentido investir contra a própria mãe. Não, mas essa é uma mãe que não merece o mínimo respeito. O senhor sabe da minha história? E o espírito contou ali, enfurecido. Vivíamos bem na nossa casa, éramos simples, mas discutíamos. E praticamente na minha juventude, minha mãe me induziu à prostituição. Esta infeliz praticamente me ofereceu, ou me levou, ou me impulsionou à prostituição. E na prostituição, naquele tempo, século XIX, eu adquiri, além das doenças venéreas, a tuberculose. E muito jovem, perdi o corpo físico, e agora como alma continuo sofrendo certas dores, e eu sei que foi esta infeliz que não soube cuidar de mim, porque ela não me prendeu junto ao seu regaço, porque ela não me teve junto a si, ela não foi mãe, não foi digna desta função,
E o espírito esbravejava, acusava, e dizia: não adianta o senhor falar comigo, outros já falaram, e eu amedronto a todos, ninguém manda em mim, eu vou matar a minha mãe. O doutor Bezerra baixou a cabeça, percebeu que o espírito estava mesmo decidido, resoluto, disse: minha filha, eu não vou querer mudar as suas ideias. Eu sinto que você de fato sofreu e sofre muito. E como você sofre muito, eu já estou sofrendo com você e por você. Você aceitaria o lenitivo, o alívio que a prece é capaz de dar? O senhor faça qualquer coisa, mas não faça nada em favor da minha mãe, porque isso é um problema meu. Não, minha filha, eu quero fazer prece em favor do seu coração. O espírito lá: pois que faça, eu não acredito mesmo nessas coisas, eu já sou uma alma, prece vai, prece vem, eu não sofro mais nem menos. E o doutor Bezerra, do seu coração, ali contrito, fez uma prece, pensando na dor daquela moça desencarnada. Ele sentiu como se fosse ela, aquela empatia. E se qualquer um de nós tivesse aquela história, não estaria também revoltado? E na revolta, sem ter referências de religião, sem ter referências de espiritualidade superior, como a pessoa conduziria a dificuldade? Então o doutor Bezerra percebeu que estava faltando uma prova evidente de que o alto se manifesta, que a luz doce das alturas vem e pacifica as nossas almas. Ele fez uma prece e pediu muito a Maria de Nazaré e aos benfeitores que aliviasse a dor daquela moça, a dificuldade daquela pobre infeliz. Daqui a pouco o espírito estava se acalmando. O que é que o senhor fez? Minha filha, estou ainda fazendo preces. E ela sentiu um banho de luz do alto, do coração dele um jorro de luz em direção, abraçando, envolvendo o espírito. Ele foi se acalmando, se pacificando, e daqui a pouco aquela moça rebelde, agressiva, atormentada, começou a chorar feito uma criança. Velhinho bom, não sei o que fizeste, mas me faz tão bem. E cedeu, e ali foi amparada pelos amigos espirituais. Era mais uma das atividades do doutor Bezerra, e assim foi vivendo. É uma biografia que colecionou ações no bem, muitas ações no bem. Dizíamos que a Elizabeth contou quarta-feira passada uma das histórias, mas quem lê, por exemplo, Dramas da Obsessão, ali nós temos duas histórias em que o doutor Bezerra de Menezes acompanha as dificuldades dos personagens. Não é ficção, são histórias reais. Leonel e os judeus, uma família inteira que começa a se suicidar por força de influências espirituais. E ali o doutor Bezerra passa a participar do caso e com o seu amor vai alterando aquele drama de infelicidade. Ou o que foi relatado também por Elizabeth, a severidade da lei, a história de Angelita e seu marido insensível, e da sua amiga Sarita. São histórias que o doutor Bezerra acolheu. Porque observemos na história A Severidade da Lei, que é a segunda história da obra Dramas da Obsessão, que nós temos aqui na nossa livraria, também psicografada por Ivone Pereira. Ali há uma parturiente, numa cidade interiorana do Rio de Janeiro, caminhando para o óbito, porque ela está se esvaindo numa hemorragia descontrolada, num parto impossível. Mas Angelita, a sua vizinha Sarita, católica, devota, que tem uma inclinação especial pela obra do monge Tomás de Kempis, Imitação de Cristo, um texto do século XV, um clássico dos monastérios. E ali, essa vizinha Sarita, devota de Santo Antônio de Pádua, ela pede de forma acendrada para que os santos, no entendimento católico dela, façam alguma coisa e salvem a sua vizinha Angelita. Dr. Bezerra de Menezes já estava desencarnado, já era um espírito fora do corpo. E ali estava conversando com Leon Denis,
quando Dona Ivone Pereira escreve essa cena, eu fico assim, imaginando, né? Deve ser uma coisa assim de megawatts de energia, de luz, porque quilowatts não é pouco, né? Imaginemos uma figura gigante como Leon Denis, junto com outro, Bezerra de Menezes. O que é que eles conversavam? Eles estavam conversando coisas exatamente da espiritualidade. Os dois ali estavam como amigos, fraternos, até que Dr. Bezerra é chamado para interceder nesse caso, por um detalhe interessante, sempre o valor da prece. A vizinha Sarita, essa que gostava de ler Imitação do Cristo, como devota de Santo Antônio de Pádua, vendo a sua amiga, a sua vizinha Angelita se esvaindo ali, ela de joelhos clama a Santo Antônio para que faça alguma coisa, interceda e evite a morte de Angelita. E diz Bezerra de Menezes, psicografado por Ivone Pereira, que do ponto daquela casa simples em que aquelas mulheres se encontravam, até as regiões mais altas da espiritualidade, onde vive Santo Antônio de Pádua e sua falange, se estabeleceu uma coluna de luz. Uma coluna de luz. A falange de Santo Antônio de Pádua, ela tem uma particularidade, ela é formada por espíritos que, por gratidão a esse santo, a esses franciscanos, esses espíritos preferem permanecer como crianças maltrapilhas, na linguagem de hoje, como meninos de rua. Eles aparecem assim. E aí, aqueles espíritos infantis vêm e Dr. Bezerra de Menezes é chamado para, em nome de Santo Antônio de Pádua, interceder naquele caso. E de fato ele vem porque ele continua médico no mundo espiritual, mas diferentemente de André Luiz, ele continua médico caridoso, e chegando lá como médico espiritual, como espírita que é e continua espírita, ele aplica um passe magnético provocando uma dilatação necessária para evitar e assessora o médico encarnado por intuição para evitar o óbito. Assim é Dr. Bezerra de Menezes. Por isso, ele é o médico das almas, porque uma consulta com o Dr. Bezerra de Menezes não é um mero reparo, uma disfunção fisiológica, é mais além, é mais profundo. Encerrando a nossa fala, até porque as crianças estão aí, Divaldo Pereira Franco, certa vez, na intimidade com o Dr. Bezerra de Menezes Espírito, perguntou: mas Dr. Bezerra, qual foi a sua maior felicidade quando chegou ao mundo espiritual? Todos nós temos essa pergunta, porque quando eu chegar ao mundo espiritual, quando eu voltar à minha pátria espiritual, qual vai ser a maior felicidade? Normalmente a pessoa é abraçar aquele familiar querido que estava me esperando, enfim, poder ficar num ambiente tranquilo, né? Naquela música Além do Horizonte, de Roberto Erasmo Carlos, por aí vai, cada um tem o seu sonho fora do mundo no mundo espiritual. Mas Dr. Bezerra diz para Divaldo: meu filho, a minha maior felicidade, eu lembro, o ano 1900, foi exatamente o ano da desencarnação do Dr. Bezerra. Eu estava deitado de forma muito cômoda, até que uma voz doce me disse: Bezerra, Bezerra, acorda. E eu a pouco e pouco me voltei, era Celina. Celina é a secretária de Maria de Nazaré. Bezerra, a mãe do Senhor está lhe avisando que você já se encontra entre nós. Você voltou à pátria espiritual. Aí o Dr. Bezerra ficou encantado, levantou-se ali, acompanhado por Celina, ainda adaptando-se, e foi abraçando a um e a outro familiar que o aguardava. Mas havia um alarido, uma coisa estranha. Ele disse: mas que vozes são essas, Celina? Vem ver, Bezerra, vem ver. Mas como, minha filha? Venha, Bezerra. E naquele espaço em que o Dr. Bezerra estava hospedado no mundo espiritual em que foi recebido,
com a dignidade dos justos, havia uma sacada. E quando o doutor Bezerra abre as janelas naquela sacada, uma multidão a se perder de vista. Pessoas chorando, aplaudindo, e gritando, e clamando, e orando, sempre agradecendo. Muito obrigado, doutor Bezerra. E aí disse: Celina, mas quem são essas pessoas? Eu não as conheço. Você conhece, doutor Bezerra? Essas pessoas são todas aquelas a quem você ajudou no anonimato e nunca perguntou o nome, a classe social, mas elas não esqueceram o bem que você as fez. Por isso fizeram questão de neste dia lhe recepcionar no mundo espiritual. Seja bem-vindo, Bezerra de Menezes. Muita paz.